Para quem não me conhece ainda, eu sou o Diogo. No vídeo anterior a gente falou um pouquinho sobre a nossa história, nós falamos um pouquinho sobre a história do restaurante, falamos um pouquinho sobre farinha, falamos um pouquinho sobre inúmeras coisas. Qualquer dúvida a mais, só pegar o vídeo anterior para vocês terem uma ideia de como nós começamos. O meu restaurante se chama Spaghetti Cozinha Italiana, eu sou o Diogo, chefe proprietário do restaurante. E hoje a gente vai falar bastante coisa interessante e vamos fazer vídeos que realmente vão trazer um pouco de conhecimento para vocês na cozinha. Por exemplo, se vocês quiserem fazer um prato bem gostoso, como a gente comentou no vídeo anterior, vocês vão aprender hoje para vocês verem como funciona a montagem de um prato profissional, montagem de decoração, enfim. Para a gente entender como vai um prato da cozinha até a mesa, com tudo o que ele merece para trazer para a pessoa que está lá dentro, para o nosso cliente, para os nossos amigos, aquele desejo de realização, de sonho realizado de estar no restaurante, comendo uma comida gostosa, bem preparada. É importante a gente falar que cada vídeo que a gente for fazendo, a gente vai tentar sempre no máximo trazer um conhecimento a mais para vocês, referente a ingredientes, né, que é o mais importante. É o que eu costumo dizer no restaurante. Quando os clientes e nossos amigos me perguntam: ah, você que cozinha, você que é o chefe? Então, eu sou cozinheiro de sangue, paixão, amor, gosto muito de cozinhar. Acho muito gostoso cozinhar. Mas a verdadeira estrela são os ingredientes, que foram criados, né, pelo nosso querido Deus. A gente só tem o privilégio de misturar, mas a estrela são eles. E hoje a gente vai ensinar algumas misturas, né, pra gente poder chegar num ponto em comum e chegar num prato saboroso, equilibrado, com tudo que ele precisa para trazer para nós a satisfação que a gente tem quando a gente consome uma boa comida. Eu trouxe aqui um prato que se chama Dr. Ebson. São ingredientes simples, de fácil acesso. Cada um de vocês aí provavelmente ou tem em casa ou tem um fácil acesso para poder fazer esse prato em casa. Esse prato leva a nossa massa de fettuccine, filé mignon, gorgonzola, parmesão, um pouquinho de erva verde, uma misturinha de temperos, que é alho, salsa, cebolinha, para a gente poder refogar não só a massa, mas também a carne. Eu também tenho alguns ingredientes, né, para saltear a massa fora, né, desse tempero total, para a gente poder dar sabor a cada um detalhe, né, cada um componente que tem no prato. Esse prato é bem interessante pelo seguinte: quando eu estava no meu restaurante menor, né, era o Espaguetinho, né, bem apelidado, que era dentro de uma galeria aqui em São Pedro da Serra, nós recebemos a visita de um grande amigo chamado Ebson. Ele é um médico, né, de Friburgo, obstetra, e ele foi no restaurante e me perguntou assim: Diogo, você tem carne? Eu queria comer uma massa com carne. Aí inocentemente estava iniciando, né? Quando eu iniciei o meu trabalho, eu não tinha a princípio nenhum curso, eu iniciei com todo o aprendizado que eu tinha de infância, né? E de cozinha que eu fazia em casa, normal, básica. Como eu falei pra vocês, a necessidade levou a gente até, né, ter um pequeno restaurante pra gente ter o nosso início. Daí em diante a gente começou a nossa profissionalização. Mas ele teve lá e quis uma massa com carne. E a única carne que eu tinha no dia era o molho bolonhesa, que é a carne moída tradicional, né? A gente faz uma mistura de carne diferente, que mais pra frente eu vou mostrar pra vocês como é esse blend de carnes pra fazer o bolonhesa. Mas é a única carne que eu tinha. E ele insistiu: não, mas eu queria tanto, poxa, eu gosto muito de massa com carne. Aí eu falei: não, sem problema. Deixei ele no restaurante ali com a minha família, saí do restaurante, fui no açougue, comprei um filé mignon e trouxe pro restaurante e perguntei pra ele: ó, comprei um filé mignon, como é que o senhor quer que eu faça? Ele: não, eu gosto de filé mignon com queijo e massa. Bota 4 queijos. Eu falei: ó, posso fazer 2 queijos? Porque se eu fizer 2 queijos vai ficar menos enjoativo. Ele: não, então faz 2 queijos. Faz do jeito que você quiser e traz pra mim aqui. Eu falei: então tá bom. Aí eu fui lá, cortei o filé mignon em tiras, né? Pra ficar mais fácil pra comer, pra ele comer, não ter necessidade de ficar cortando e tal. Até pra facilitar o serviço na cozinha também. Não que isso seja uma coisa de praxe, a gente vende medalhão também hoje, principalmente. Mas eu optei pela tira pra ficar mais fácil pra montagem do prato, por falta de experiência que eu tinha na época. Enfim, fiz um creme de parmesão com gorgonzola. Eu tinha lá um molho branco, né, que a gente, né, fazia direitinho, aí misturei tudo, fiz um creme legal. Passei essa massa nos meus temperos, né, que eu gostava, os temperos que eu sempre usei, empratei e levei pra ele. Ele gostou tanto, mas tanto do prato, isso me surpreendeu tanto, que eu falei pra ele no dia lá, falei: ó, já que o senhor gostou e achou interessante o prato, ficou feliz, satisfeito, eu vou falar uma coisa pro senhor: quando a gente abrir um restaurante maior, criar um novo cardápio, eu vou botar seu nome nesse prato aí. Nós ampliamos, né, o nosso espaço, depois de um tempo, depois de 1 ano e 8 meses mais ou menos, nós ampliamos o nosso espaço, e nessa ampliação criamos um cardápio novo. Colocamos, né, nesse cardápio esse prato, né, que é o filé mignon com gorgonzola, e creme de parmesão com gorgonzola e o filé mignon. O que acontece? Botamos o nome do prato de Dr. Ebson, fettuccine à la Dr. Ebson. Um belo dia, Dr. Ebson foi nos visitar e ele viu que esse prato que ele tinha escolhido a princípio naquele início estava no cardápio. Foi uma cena bem emocionante, porque ele ficou muito feliz. Até emociona a gente um pouco hoje, inclusive, porque é o que eu falo da comida, gente. Comida aproxima a gente, né? Cria sensações difíceis da gente ter em outro lugar, sabe? O momento da comida, da
refeição, da união da família, da união dos amigos, é muito importante. E eu amo cozinhar por isso. E nesse dia ele ficou muito feliz, tirou foto no cardápio, mandou pros amigos dele. Eu acho que a energia disso foi tão interessante, tão boa, tão gostosa, que sem brincadeira, sem mentira, hoje o prato, o fettuccine Dr. Epson é o prato mais vendido do restaurante. Tudo bem que filé mignon é uma coisa que vende muito, gorgonzola é uma coisa que vende muito, massa é uma combinação interessante, mas eu prefiro acreditar que é uma energia muito boa nisso. Eu queria mandar um abraço bem forte pro nosso amigo Dr. Epson, que deixou essa lacuna pra gente preencher e hoje ela faz parte do cardápio do nosso restaurante. É um prato que não pode faltar de hipótese nenhuma, porque é um prato que todos gostam e raramente nós temos uma pessoa que fala alguma coisa errada do prato. Logicamente, se vocês que estão ouvindo, né, estão nos assistindo, pretendem abrir um restaurante, vocês vão ter que lidar com o cliente. Lidar com o público, gente, é uma coisa muito difícil, muito complicada. É gostoso, é bom, é interessante, a gente aprende muito, mas é uma coisa bem complicada, porque não acredite e não pense, não ache que você vai abrir um restaurante, que pelo fato de você ser uma pessoa boa de lidar, uma pessoa comunicativa, uma pessoa bem tranquila, que releva, que você não vai ter problemas. Não, você vai ter problemas. É natural ter problemas, porque muitas pessoas que vão ao restaurante, infelizmente, muitas já entram com o intuito de procurar defeitos, né? Outras entram com o intuito de se divertir, de comer, de estar ali, né? Tendo prazer de estar com a família, com amigos, enfim. Mas tem pessoas que entram para criticar. E são pessoas que não vale a pena a gente dar muito ibope. Porque se uma grande e vasta maioria gosta muito, um ou outro que não gostar é porque ele procurou algum defeito. Claro, você pode ter tido um erro também, é natural. Às vezes acontecem e erro só acontece para quem trabalha. Né? Se você não faz nada, dificilmente você vai errar. Mas se você trabalha, se compromete, se arrisca, é natural que erre. E esses erros vão fazer com que a gente aprenda cada vez mais. E o interessante, eu acredito que tudo o que acontece na vida da gente é importante a gente tirar coisas boas disso, né? Geralmente quando um cliente ele entra no restaurante e reclama de algum fator, né, de algum problema no prato, por exemplo, um cliente desse prato mesmo, né, Epson, reclamou que o corte estava irregular das iscas. Beleza, né, a gente entende, fui recolher o prato dele, mas eu tinha comido tudo. Mas ele reclamou do corte. Não vi erro, mas ele viu. Então eu vou tentar enxergar com os olhos dele. Hoje eu corto a carne melhor. Então se ele não tivesse falado isso, eu não teria corrigido. Então assim, o que eu tô querendo passar pra vocês, que tem a ideia de fazer negócios com comida, a crítica, ela é muito importante. E se você sabe aceitar a crítica, você vai crescer muito mais rápido do que você imagina, porque as críticas te enriquecem. Dizem que o verdadeiro amigo fala a verdade, né? Seja ela boa ou ruim. E quando a pessoa fala a verdade, por mais amiga que ela seja ou não, mas ela fala a verdade, essa verdade, ela vem pra você trabalha ela e melhora o que você está fazendo. E um dos segredos do sucesso do nosso restaurante é esse: a gente saber ouvir. Não vou falar pra vocês que eu fui sempre assim, porque no início eu me estressava, me irritava, ia embora pra casa aborrecido, pensei em desistir, né? Porque a gente trabalha com amor, carinho, a gente quer oferecer o melhor, aí vem uma pessoa e joga um balde de água fria na gente, dizendo que a gente tá tudo errado e tal. Mas tudo isso serve de aprendizado e força pra gente continuar. E um dos segredos pra gente estar hoje aqui, com uma mente melhor, mais aberta, mais suscetível a críticas, é o fato da gente estar bem hoje, porque vamos continuar recebendo as críticas, vamos continuar aceitando as críticas e vamos continuar crescendo com as críticas. Lembrando que 98% dos clientes que vão ao restaurante saem extremamente satisfeitos. A prova disso é um dos aplicativos mais visitados de viagem aí no Brasil. Hoje aqui na região de Friburgo, a gente já está em segundo lugar. E nós temos pouco tempo de restaurante, temos 3 anos aí. Em São Pedro da Serra somos o número 1 hoje, né, em avaliações boas de excelência. Não é à toa, né? É porque realmente o trabalho que a gente procura fazer é um trabalho com dedicação, paixão e amor. E a consequência é isso. Não buscamos, as coisas aconteceram. E quando a gente não busca e acontece, é muito mais gostoso quando a gente vê o resultado, né? Que é o resultado pelo trabalho que a gente fez, né? O importante é isso. Eu falo bastante, gosto muito de falar, gosto muito de contar história. Para quem gosta de ouvir, eu acho que vai ser interessante. Mas vamos para o que interessa, vamos começar a trabalhar e vamos trazer essa receita famosa, né, do restaurante Spaghetti, que é o fettuccine ao Dr. Epson, que é um fettuccine delicioso. Bom, esse prato é um prato simples, não tem grandes coisas, é que eu falo para todo mundo. Cozinha é simples, né? Quanto mais você complica, pior fica. Então, assim, essa massa é um fettuccine, ele já está pronto, já está cozido, ele está embebecido em azeite. Nós fazemos essa massa fresca, tá? Ela não seca, ela sai do cilindro,
vai para o corte e vai diretamente para a água com um pouco de sal grosso. Logo assim que ela termina de cozinhar, a gente coloca ela num pote bem grande, coloca azeite e vai porcionando referente ao prato que a gente vai usar, né? A gente usa geralmente uma porção de 200 gramas, uma porção que a gente acredita que seja suficiente para uma pessoa. Então essa aqui é uma massa fresca, foi feita hoje mesmo, então uma massa tá perfeita para a gente poder levar diretamente à frigideira. É uma massa feita com farinha de semolina, ovos, azeite e sal, ok? É simples, não tem nada demais. O segredo dessa massa, o segredo para ela ficar boa, bem al dente, eu vou explicar nos vídeos à frente quando a gente for falar um pouco de farinha e na produção de massa. Nosso ingrediente, um dos principais, nosso filé mignon cortado em iscas, tá? Filé mignon tradicional. A gente procura cortar geralmente parte do miolo para a gente poder ter uma carne mais macia para poder oferecer. Importante falar que ela não está com tempero nenhum, não há necessidade de temperar antes. Nós vamos temperar essa carne diretamente na panela quando a gente for fazer a cocção dela com o fettuccine. Porém, é bom falar isso, gente. Por que eu não tempero ela antes? Geralmente, as pessoas, para ter mais tempero, mais sabor, fazem o quê? Tempera a carne com sal, alho, pimenta do reino, deixa lá na geladeira, ela vai apurando sabor. Até concordo de fazer isso com filé mignon, com uma carne de porco, porque são carnes que precisam de tempero para ter a presença, né? Mas a gente vai usar a carne, a gorgonzola, o parmesão, a gente vai usar outras coisas. Então, assim, eu prefiro temperar a carne na panela do que a gente fazer esse tempero antes. Por quê? A gente vai agregar muito sabor, a gente não quer agregar tanto sabor a um ingrediente só, a gente quer fazer um apanhado de tudo, tá? Aqui são ervas frescas, aqui eu tenho tomilho, tenho salsa, tenho um pouquinho de cebolinha e a manteiga. Sem ela nada fica bom. A manteiga e azeite, né, para fazer comida é a melhor coisa que tem, para deixar tudo mais suculento, bem gostoso. E aqui é um segredinho que a gente tem, que é o nosso tempero pronto, né? Nós processamos alho, processamos cebola, algumas ervas verdes, que é salsa, cebolinha, tomilho, orégano, enfim, com óleo. A gente processa tudo, faz uma pastinha e deixa isso pronto. Então tudo que a gente vai fazer já leva essa base, né? Essa base aqui é uma base que traz o sabor a tudo que a gente faz lá no restaurante. A gente vai passar uma massa na manteiga, a gente vai usar esse ingrediente. A gente vai passar um filé mignon, vai passar um suíno, vai passar um camarão, a gente usa esse ingrediente. Então ele vai agregar sempre sabor ao que a gente for fazer. Para ter em casa é muito bom, porque geralmente quando a gente vai cozinhar, é legal a gente ter tudo pronto, né? E às vezes quando a gente vai cozinhar e não tem nada pronto, pega o alho, descasca, soca, aí o alho pula, dá aquele trabalho todo. Então assim, você pode comprar o alho já descascado, como pode comprar o alho com casca, enfim, processar tudo, misturar com esses temperos. Daqui a pouco nos comentários, se alguém quiser saber mais alguma coisa, a gente responde lá. E lá nos créditos a gente vai colocar as receitas para vocês, tá bom? Primeiramente, eu vou fazer uma mistura. Aqui está o nosso molho branco já pronto. Aqui eu tenho aproximadamente 150 gramas de parmesão e mais ou menos 100 gramas de gorgonzola. A gente só vai unir. Vou colocar aqui dentro, que a gente vai fazer a base do nosso molho. É importante a gente fazer primeiro a base do molho, porque depois que o fettuccine sai da panela, ele vai direto para o prato, né? Então é interessante que o prato já esteja com molho embaixo. A gente não trabalha, é uma das coisas que é até interessante lá no restaurante, muita gente comenta sobre isso com a gente não mistura a massa ao molho na cocção. A gente mistura somente ingredientes separados, a massa e ingredientes separados ao molho. Porque às vezes quando a gente vai abrir algum estabelecimento comercial em matéria de gastronomia, de comida, o que acontece? Tem pessoas que podem chegar lá que têm alergia a alguma coisa, né? Alergia a alho, alergia a salsa. Eu tenho alergia ao gorgonzola, ou eu não gosto de gorgonzola, ou tenho uma intolerância. Então assim, quando a gente faz isso, de trabalhar separado, e a nossa equipe de salão, ela já entra na cozinha trazendo pra gente essas informações, a gente consegue preparar o prato para atender a todo tipo de cliente. Isso fica mais fácil, né, da gente poder atender de uma forma universal a todos. Porque às vezes a gente entra no restaurante e uma das coisas que me irritam muito, não pode mudar, não pode trocar, não pode substituir, não pode agregar. Isso é bem ruim. Eu acho que a gente tem que ser maleável, né? Quem vai num restaurante comer, nosso cliente, na verdade, a gente precisa dele pra gente ter a nossa continuidade. A gente tem que atender da melhor forma possível. O atendimento, ele faz parte disso, né? A gente atender o cliente da forma que ele quer. Hoje eu tenho muitos clientes que gostam do nosso restaurante por conta disso. Do atendimento, da amizade, né? Da gente fazer do jeitinho deles. Tem clientes, olha, Diogo, eu quero um nhoque napolitano, mas eu quero sem molho, eu quero ele só salteado. Em nhoque, geralmente, a gente junta o molho, né? Coloca os ingredientes, ele vai ao forno gratinadinho. E esse cliente gosta do nhoque salteado na manteiga.
sem molho. Então a gente vai lá e prepara do jeito dele, do jeito que ele gosta. A gente não fica engessado a uma coisa só no cardápio. A gente tem um cardápio bem itinerante, a gente trabalha da forma que o cliente desejar. Então aqui a gente já está chegando ao ponto do nosso molho, tá? Ele é um molho que tem bastante queijo, que é o importante. Massa com queijo, gente, é sensacional. São combinações que são, pro brasileiro, tradicionais, né? Se a gente for pra pensar, arroz com feijão é delicioso, né? É a nossa comida principal. Massa com queijo é como se fosse um arroz com feijão. É delicioso. E essa aqui, particularmente, um molho branco bem preparado. A gente usa no molho branco a manteiga, cebola, louro, cravo, noz moscada. Faz um molho branco bem temperadinho e une esse molho branco os queijos. Gente, fica sensacional. Fica muito gostoso mesmo. Ó, eu tenho aqui ainda, gente, vou mostrar pra vocês aqui. Eu tenho alguns pedaços de gorgonzola, tá vendo? Eu não vou manter até o final, porque o molho já tá quente. Então, quando eu for empratar, eu vou levar isso aqui de novo pro fogo para terminar de dar a liga. Mas por enquanto eu vou deixar do jeito que tá aqui, para ele derretendo levemente, bem devagar. Um dos segredos da boa comida também é o cozimento lento, né? Pra gente poder chegar num sabor interessante. Bom, gente, então vamos iniciar o nosso fettuccine, bem simples. Primeiro a gente vai colocar a manteiga. Para uma porção dessa, eu uso geralmente uma colher de sopa, tá? Colher de sopa bem cheia. A gente coloca um pouquinho de azeite para não deixar essa manteiga queimar. E aqui a gente vai deixar essa manteiga derreter. É interessante a gente deixar a manteiga pegar uma coloração mais marrom, né? E mais dourada, porque ela vai dar mais sabor à carne, né? Tem um nhoque que é feito com a manteiga queimada, chama nhoque noisette. E a manteiga queimada, ela dá um gosto de avelã no final, sabe? É bem interessante. Mais à frente a gente vai mostrar pra vocês como é que a gente faz também. É um nhoque aperitivo, né? Então aqui a gente deixa a manteiga queimar bem. Ok? Junto com azeite. Deixa ela não queimar, mas deixar ela pegar uma coloração mais dourada, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Essa coloração aqui já tá interessante, tá? Pra gente poder trabalhar. Aí vai entrar agora o filé mignon. A gente vai colocar o sal e um pouquinho de pimenta do reino. Aqui vai pegar um pouquinho de fogo natural. Como ela está cortada em tira, não é bom fritar muito para não passar do ponto. Aí a gente vai colocar o nosso temperinho, que é o nosso alho. Vai agregar um pouquinho mais sabor. Vou baixar um pouquinho o fogo, né? Cozinheiro tem que controlar o fogo, gente. Às vezes o fogo pode ser vilão em vez de amigo. Ó, o cheiro aqui já está sensacional quando a gente bota o tempero. Fica bem bom. Agora, meus amigos, nós vamos entrar com um pouquinho de erva. E a gente vai juntar tudo. E vamos colocar o nosso fettuccine, nossa massa fresca. E aqui a gente vai trabalhar para agregar sabor a essa massa, tá? No fundo da panela sempre dá uma pegadinha. Isso é natural. E isso é importante, gente. É muito importante. Essa pegadinha é um dos principais fatores para a gente dar sabor ao alimento, né? Essa massa ela já está cozida, mas ela entrou na água, ficou no máximo 30 segundos, a gente deu um susto pequeno nela e porcionamos para ela ficar bem al dente. Então a gente vai terminar o cozimento dela com um pouco de vinho branco. Isso vai dar mais sabor e vai soltar esse fundo da panela para a gente poder agregar sabor a essa massa, o máximo de sabor possível a essa massa. Olha como é que a massa fica bem bonita, ó. Aqui ela vai terminar o cozimento dela no vinho, no suco dessa carne que ele soltou. Aqui já está pronto. Aqui a gente vai usar a base, né? Isso aqui é um prato raso, tá, gente? É um prato que a gente tem geralmente em casa. Tô colocando num prato raso porque, como tem muitas pessoas aí que vão cozinhar em casa, geralmente algumas pessoas não podem não ter o prato fundo. Em casa isso não é uma regra, tá? Em casa você pode fazer do jeito que você achar melhor. Então a gente está fazendo do jeito bem básico mesmo. Mas no restaurante a gente usa o prato próprio para massa. Nos próximos vídeos eu vou trazer para vocês verem como é que é o prato. Então a gente vai pegar essa massa, vamos tentar unir ela aqui, ó. Ok? Colocar dentro de uma concha grande. A gente vai enrolando para fazer um ninho. Tem pessoas que fazem um espiral. Alguns chefes de cozinha vão fazer alguns pratos.
Eles fazem um espiral, né? Eu lá no restaurante eu gosto de trabalhar com um ninho no centro do prato. É a nossa forma de empratamento hoje, que a gente já trabalha desde o nosso início. Sobrou um pouquinho de massa, aí a gente vem, faz de novo esse mesmo ninho na massa que restou, que sobrou aqui. Estamos colocando em cima, até fazer um ninho alto, né? É legal a gente apresentar um prato bem empratado, um prato alto, um prato bonito, imponente, né? A gente começa comendo com os olhos, primeiramente. Então, tudo que a gente vê que é bonito, aguça o paladar, aguça a fome. O filé mignon, no restaurante, a gente faz da seguinte forma. Vai pegar essas esquinhas e eu vou colocar só de um lado. Do prato. Ok? Nós vamos pegar um pouquinho de parmesão, vou colocar em cima. No restaurante eu uso maçarico, que aí eu dou uma maçaricadinha nesse parmesão para dar um saborzinho diferenciado. A gente vai entrar com a nossa ervinha verde, só para dar um pouquinho de cor nesse molho, bem pouquinho, tá? Não muito. E esse é o Dr. Epson, ok? Um prato simples, feito de forma bem simples. É importante a gente ter os ingredientes todos à mão, prontos, né? Pra gente poder fazer esse prato o mais rápido possível. O nosso atendimento no restaurante, quando chega algum cliente e a gente vai servir algum prato de tiras, o tempo para ele sentar e pedir é indeterminado, porque cada um tem um tempo. Mas quando o pedido chega ao restaurante, nós conseguimos reproduzir esse prato em no máximo 20 minutos. Então uma cozinha rápida, uma cozinha saborosa, uma cozinha fresca e pela rotatividade as massas estão sempre frescas. E o frescor é sempre muito importante. A gente tem ingredientes novos para a gente tentar trazer ao cliente o máximo de paladar possível, beleza? Então, bom apetite! Eu acredito que vocês estão curiosos aí para saber o sabor disso. Eu tenho certeza que todos vocês vão amar se vocês fizerem em casa. E é feito exatamente dessa forma, sem segredos.